Olá, maravilhosos! Hoje é o oitavo dia do nosso desafio Meu Primeiro Amigurumi em 30 dias. Então, hoje a gente vai falar sobre a anatomia do amigurumi, como que o amigurumi se desenvolve, como que a gente faz a distribuição de pontos, né? Por que que funciona, né, a distribuição de pontos da forma que a gente vê nas receitas. Vou mostrar para vocês como que a gente lê uma receita, o que que significa cada letra, né, da receita, o que que significa o que tem entre parênteses, porque quando você entende como funciona a estrutura, o ponto, a lógica, né, como que é distribuído os pontos, crochetar se torna algo muito mais leve e muito mais prazeroso. Então, como que funciona a estrutura de um amigurumi? O amigurumi, a maioria, né, dos amigurumis, a gente trabalha em espiral. Então, a gente começa com o anel mágico. Então, imagina que esse daqui seja o nosso anel mágico. E a gente, normalmente, a maioria dos amigurumis começam com 6 pontos baixos. Então, a gente vai distribuindo os 6 pontos baixos em volta desse anel mágico. Então, a gente sempre vai trabalhar em espiral. Por isso que é tão importante a gente sempre usar um marcador, né? Porque como a gente trabalha em espiral, a gente não sabe aonde que começa e aonde que termina a carreira. Então, eu vou trazer um exemplo de receita aqui, para vocês já começarem a se familiarizar com os vários tipos de receitas que a gente tem por aí. Então, eu trouxe um exemplo aqui de um gatinho bola, né? E aqui já começa com a primeira carreira, que é um anel mágico com 6 pontos baixos. Então, a gente fez o nosso anel mágico e colocou 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, imagina que a gente começou nossa carreira aqui nesse ponto. Então, a gente sempre vai trabalhar em espiral nessa posição. Então, na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos. Então, esse AUM significa aumento e o PB significa ponto baixo. Então, todas as receitas que vocês visualizarem e tiver PB, vocês vão saber que são pontos baixos. E todas as receitas que vocês perceberem que tem o AUM são os aumentos. Então, se tem 6 aumentos, a gente tem que ter no total, ao final da carreira, 12 pontos baixos. Por isso que é sempre importante a gente fazer a contagem dos pontos, porque na receita ela vai mostrar sempre quantos pontos a carreira tem que terminar. Então, se são 6 aumentos, então são 2 pontinhos em cima do nosso ponto baixo. Então, aqui vai ter 2 pontos, aqui vai ter 2 pontos, aqui vai ter 2 pontos, aqui vai ter 2 e aqui vai ter 2. Nessa terceira carreira, a gente tem entre parênteses, isso aqui é muito importante também vocês ficarem super atentos, que todos os pontos que tiverem dentro dos parênteses, sempre vai seguir vezes e o número. Então, se a gente tem um ponto baixo e um aumento dentro do parênteses, isso significa que a gente vai ter que repetir ele 6 vezes. Então, ó, que seria um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento.
Então, se vocês forem contar quantos pontos tem aqui, nessa terceira carreira tem que ter 18 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos para a próxima carreira. Na carreira de número 4, dentro do parênteses tem 2 pontos baixos e um aumento, e a gente vai repetir por 6 vezes, dando um total de 24 pontos. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. Um ponto baixo, dois pontos baixos e um aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. Então, quando a gente coloca ponto baixo em cima de ponto baixo e os aumentos em cima dos aumentos, a gente vai criar umas linhazinhas, como vocês podem ver aqui. Vou ver se tem um exemplo aqui para vocês. Ó, esse daqui é um exemplo onde a gente consegue perceber que os pontos, né, os aumentos, estão em cima dos aumentos. Então, ele dá esse aspecto de marcado. Então, quando a gente faz aumento em cima de aumento, seja em trabalhos que é quadrados ou em trabalhos que é em oval, a gente sempre vai ter esses pontinhos, essas retinhas bem marcadas. Ó, como vocês conseguem visualizar. E quando a gente faz os pontos distribuídos, a gente não consegue perceber onde tem os aumentos, onde tem a sequência dos aumentos. Isso aqui é uma técnica para um próximo vídeo, não é importante a gente saber isso agora. O importante é vocês entenderem como que funciona a estrutura de um amigurumi, como que a gente vai montando ele em espiral, como que a gente consegue ler as receitas. Então, uma dica que eu dou para vocês é sempre ler a receita inteira antes de começar a fazer o trabalho, para ver se vocês conhecem todos os pontos, se vai ter alguma dificuldade no meio do caminho e vai ter que parar de fazer o trabalho. Agora a gente vai falar sobre o marcador de pontos. O objetivo do marcador de pontos é evitar que você se perca e tenha que desmanchar todo o trabalho várias vezes, né? Porque como a gente trabalha em espiral, né, não tem degrauzinho, a gente acaba se perdendo, né? A gente não sabe aonde começa ou termina, só de bater o olho na peça. Então, quando a gente erra um ponto, a peça ela pode ficar torta, ou quando vocês forem terminar a carreira, a quantidade de número de pontos não vai bater. Então, você sabe que ali em algum momento da carreira você errou. Então, vai ter que desmanchar toda a peça e começar a carreira de novo. Existem vários tipos de marcador no mercado, mas o mais tradicional e o que eu mais uso é um fiozinho mesmo de pedaço de algum trabalho que restou. Eu sempre uso um fio da cor diferente da peça que eu estou trabalhando. Isso consegue me ajudar a visualizar melhor onde começa e termina a carreira. E sempre iniciar com o marcador no começo da carreira. Por quê? Se a gente coloca o nosso marcador um ponto para trás ou um ponto para frente da carreira que a gente está iniciando, pode ser que lá no final a gente perca, né, a contagem. Então, às vezes aqui pode terminar com uma diminuição,
Então, na hora que a gente for terminar de fazer a contagem, a gente pode ficar um pouco meio perdido. Então, o conselho que eu dou para vocês é sempre usar um marcador no início da carreira, né. Então, imaginemos que aqui seja a nossa última carreira, o nosso último ponto da nossa carreira, e aí então a gente coloca o marcador no início da carreira, e aí aqui a gente pode iniciar a nossa carreira normalmente. Percebe que o fiozinho tá bem aqui, ó, então a gente sabe que o início da nossa carreira é nesse ponto aqui. Então, se a gente chegou aqui, a gente sabe que é o último ponto da nossa carreira. Tem gente que coloca o marcador, vou tirar aqui, o marcador pegando uma alcinha do ponto e puxando. Super válido também, eu também uso essa técnica. Então, chegou aqui, tira o marcador, coloca o marcador, inicia a carreira novamente. Então, eu vou fazer uma carreira aqui com vocês, para vocês conseguirem visualizar melhor como que faz essa contagem de pontos. Então, se a gente for contar, que tem que ter 24 pontos, porque é quando eu fiz 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes, ficou com 24 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pontos. Então, vou fazer a quinta carreira, que é 3 pontos baixos e um aumento, e vamos repetir por 6 vezes, totalizando 30 pontos baixos. A gente vai iniciar colocando o nosso marcador de pontos. Vamos fazer 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento, onde a gente vai pegar e vai colocar 2 pontinhos juntos dentro de um ponto de base. E vamos repetir essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Então, a gente já fez uma, vamos fazer a segunda. 1, 2, 3. Lembra que eu falei com vocês nas aulas passadas sobre tensão de pontos? Como eu não estou acostumada a trabalhar com agulha maior e linha maior, às vezes o meu ponto fica muito apertado e é onde a gente tem a dificuldade de introduzir a agulha, de puxar o ponto. Então, trabalhem essa questão da tensão de pontos de vocês para vocês não terem essa dificuldade, né, de introduzir a agulha com dificuldade. Então, a gente já fez a nossa segunda sequência. 1, 2, 3 e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. Essa é a nossa quarta repetição. 1, 2, 3 e um aumento.
nossa última repetição, 1, 2, 3, e no nosso último ponto, um aumento. Se a gente for contar quantos pontos aqui, tem que ter 30 pontos. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e escondidinho aqui, 30 pontos. Ó, vocês percebem que quando a gente faz aumentos, ó, a peça ela vai crescendo. É visível quando a gente consegue ver o crescimento da peça, ó. O marcador tá aqui. A gente pode tirar ele, colocar ele novamente ou só puxar ele aqui para trás e iniciar a nova carreira, que no caso aqui são 4 pontos baixos e um aumento. Então, então é só fazer 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e um aumento. E vai repetir essa sequência por toda a volta. E ao chegar aqui no final, vocês têm que ter 36 pontos baixos. Então, assim, pessoal, sem preguiça de marcar o ponto, porque senão no final do trabalho vocês vão ter o trabalho em dobro e vai ter que desmanchar a peça várias e várias vezes. Então, sem preguicinha de colocar um marcador, de contar, né, os pontos se tiver dúvida. Por que os números se repetem? A maioria dos amigurumis, eles começam com 6 pontos baixos dentro do anel mágico, como eu havia falado para vocês. Então, para a peça ela crescer, né, plana, é só vocês ir aumentando em cada carreira de cima 6 pontos a mais. Então, se ela começou com 6 pontos, na próxima tem que somar 6 pontos a mais. Então, se aqui a gente começou com 6 pontos, obviamente, na próxima carreira, a gente vai fazer aumentos e assim a gente vai conseguir ter 12 pontos baixos. Então, para a peça ela crescer de forma bonitinha, redonda, a gente sempre aumenta a mesma quantidade de pontos do ponto de base. Então, se ela começou com 6, a carreira 2 vai ter 12. Então, vão ser 6 aumentos. A carreira 3 vai ter 18, né? Que são 6 pontos a mais do que a carreira anterior. A carreira número 4 vai ter 24 pontos, que são 6 pontos a mais da carreira anterior, e assim sucessivamente. Então, quando a gente coloca esses pontinhos aqui, um ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento, isso aqui é só uma forma que a gente tem para distribuir os pontos de forma igual. Então, quando a gente para de aumentar e a gente faz ponto sobre ponto, né, que é colocar um ponto em cima do outro ponto, a peça ela para de crescer para os lados e ela começa a ganhar altura, né, onde vira o corpinho, vira os bracinhos, as perninhas, enfim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula bem didática. Eu tentei trazer o mais resumido e o mais simples possível. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ajudado. Na próxima aula, a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai juntar todo o conhecimento que a gente adquiriu até agora e a gente vai fazer a nossa primeira bolinha para vocês entenderem como que funciona, né? Como que ele vai se desenvolvendo a partir da aula que a gente teve hoje. E assim vocês vão conseguir visualizar e vão conseguir entender como que o amigurumi vai se desenvolvendo no decorrer
da receita. Vou deixar um card aqui para vocês acompanharem, quem ainda não viu as aulas anteriores, para vocês maratonarem as últimas 7 aulas que eu já postei aqui no canal, para vocês não perderem nada e para vocês já conseguirem se familiarizando com o que já foi passado até agora e não ficar perdido no meio das aulas.